Ok, pessoal? Primeiramente, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Dependendo da hora que vocês estão assistindo esse vídeo. Segundamente, estamos aqui mais uma vez reunidos. Eu aqui, você aí, nesse modo online, para a gente continuar a estudar aqui, ok? Dando continuidade ao assunto do quarto bimestre, o último bimestre. Está acabando o ano e, infelizmente, vamos acabar o ano longe uns dos outros, ok? É a nossa situação atual. A gente vai falar hoje sobre as propriedades dos compostos orgânicos. É uma continuação da aula anterior. Na aula anterior, vocês aprenderam sobre polaridade. O que a gente vai aprender hoje, é óbvio, depende também do que vocês aprenderam na aula passada. Quer dizer, depende também da polaridade. A gente vai considerar outras propriedades dos compostos orgânicos e, obviamente, uma depende da outra, né, digamos assim. Hoje, nós vamos falar sobre solubilidade. Solubilidade é a capacidade que uma substância tem de se dissolver ou de ser solúvel em outra substância. É como se você imaginasse o seguinte: por exemplo, eu tenho um copo com água, ok? Nesse copo com água, eu boto uma colher de sal de cozinha e mexo. Você aprende desde muito cedo que a água vai dissolver o sal. Então, eu posso dizer que o sal é solúvel em água, ou que o sal tem solubilidade em água. Se eu pegar o mesmo copo com água e colocar uma colher de óleo de cozinha e mexer, você aprende desde pequeno que a água e o óleo não se misturam. Quer dizer, que a água não dissolve o óleo, portanto, o óleo não tem solubilidade em água. Você aprende que nesses dois recipientes nós temos o que nós chamamos na química de misturas. E aí, essas misturas são classificadas como homogêneas ou heterogêneas. Qual a diferença entre uma mistura homogênea e uma heterogênea? É simples. Na mistura homogênea, você não consegue identificar todas as substâncias que estão presentes naquele recipiente. Você observa uma única fase. Então, quando você pega a água e coloca o sal e mexe, você não consegue mais enxergar o sal, mas ele está ali. Logo, você só observa uma única fase que corresponde à água. Então, a água mais sal forma uma mistura homogênea. Então, essa mistura homogênea, para que ela seja formada, deve haver solubilidade. Então, o soluto, que no caso é o sal, tem que ser solúvel no solvente, no caso a água. Então, há solubilidade. Já na mistura heterogênea, é aquela identificada quando você observa duas ou mais fases. Quer dizer, você consegue diferenciar as substâncias químicas que estão presentes naquele recipiente. Por exemplo, quando você bota a água e o óleo, você vê a água e você vê a fase correspondente ao óleo. Então você tem duas fases. Logo, é uma mistura heterogênea. Então, para essa mistura ocorrer, as substâncias químicas não podem ser solúveis. Então, não há solubilidade. E aí a gente divide as substâncias em solutos e solvente. Então, soluto é aquela substância que eu vou tentar dissolver no solvente. Então, na água com sal, o sal é o soluto, a água é o solvente. Na água e o óleo seria o soluto e a água seria o solvente, porém, não há solubilidade. A pergunta é, por quê? Por que água e sal se misturam e água e óleo não se misturam? Por que forma uma mistura homogênea ou heterogênea? O segredo está aqui, ó, nesse termo. Homo, hétero. O que quer dizer homo? Homogênea. Esse termo homo, geralmente, a gente usa quando há uma igualdade. E hétero, diferente, né? Por exemplo, homossexual, mesmo sexo. Heterossexual, sexos diferentes. Por exemplo, a gente usa essas duas nomenclaturas, vamos dizer assim. Então, a gente usa esses dois termos. Aqui é a mesma coisa. Homogênea é igual
heterogênea é diferente. Mas igual ou diferente em relação a quê? E aí que a gente vai para esse termo aqui, ó. Para essa consideração aqui. Semelhante dissolve semelhante. Tá. O que isso significa? Significa o seguinte, que uma substância polar só é solúvel em outra substância polar. Quer dizer, para que uma mistura seja homogênea, soluto e solvente devem ser polares ou soluto e solvente devem ser apolares. Semelhante dissolve semelhante. Então, polar mistura com polar, ou é solúvel em polar. Substância apolar ou soluto apolar é solúvel em solvente apolar. Então, para ser uma mistura heterogênea tem que ser diferente. Para ser diferente é quando eu tenho uma substância polar e uma apolar. Então, quando eu tenho uma substância polar e uma substância apolar, não haverá solubilidade. É o que acontece, por exemplo, no caso da água e óleo. Não se misturam porque a água é uma substância polar e o óleo é uma substância apolar. Vamos supor, por exemplo, você está em casa e vai lavar a louça, por exemplo. Você vai lavar as panelas. E você perceber que na panela, na determinada panela, uma frigideira qualquer, você tem lá sujeira, gorduras. Você consegue tirar aquela gordura somente com água? Só passando água, vou ligar a torneira, vou ficar lá passando água lá. Eu consigo tirar aquela gordura dali? Não. Eu vou precisar de uma substância que eu consiga tirar gordura. Geralmente a gente usa o quê? Detergente, por exemplo. Os detergentes são substâncias químicas, ou têm substâncias químicas que conseguem tanto ser solúveis em água, para gerar aquela espuma, quanto ser solúvel em gordura, ou dissolver gorduras. Então, na química orgânica, existem substâncias químicas que têm uma parte polar e uma parte apolar. E aí, essa parte apolar da substância, ela dissolve ou é dissolvida em outras substâncias polares. Como a água é uma referência de solvente polar, então geralmente compostos orgânicos que tem uma parte solúvel em água, nós dizemos que essa parte ela é hidrossolúvel, quer dizer, solúvel em água. Quando nós temos na química orgânica uma molécula orgânica que tem uma parte apolar, nós chamamos essa parte apolar de lipossolúveis. Lipo vem de gordura, então lipossolúveis é que pode dissolver ou ser dissolvido em gorduras. É o que acontece, por exemplo, em relação às vitaminas. Existem vitaminas hidrossolúveis e existem vitaminas lipossolúveis. E professor, o que caracteriza a hidrofilia ou a lipofilia, digamos assim? Ou a hidrossolubilidade ou lipossolubilidade, por exemplo? É simples. Na aula passada, nós consideramos que todos os hidrocarbonetos são apolares. Lembram disso? Se todos os hidrocarbonetos são apolares, será que eu consigo dissolver um hidrocarboneto em água, que é uma substância polar? Se eu pegar, por exemplo, sei lá, o octano, que é um hidrocarboneto, com 8 carbonos, octano, e eu pegar esse octano e adicionar água, será que eu consigo dissolver esse octano em água? Não. Por que não? Porque o octano, por ser um hidrocarboneto, é apolar e a água é polar. Como as polaridades são diferentes, não há solubilidade. Ok? Na química orgânica, o que atribui a polaridade a uma molécula são o quê? Oxigênio, nitrogênio e haletos. Então, as funções oxigenadas tendem a ser o quê? Polares. Assim como as funções nitrogenadas. .
Então, teoricamente, ambos são solúveis em água. Ok? Por serem moléculas polares. Agora tem um porém. Quando a gente fala em solubilidade, a gente tem que considerar que a solubilidade ela pode ser limitada. Por exemplo, se eu pegar um copo com água e colocar uma colher de sal, eu vou conseguir dissolver esse sal, concorda? Agora, se eu começar a adicionar mais colheres de sal, se eu colocar meio quilo de sal em um copo com água, será que essa água vai ser capaz de dissolver todo esse sal? Obviamente que não. Então existe um limite, vamos dizer assim. Isso também vale para os compostos orgânicos. Observe um detalhe, por exemplo, considera essas duas moléculas aqui, ó. O etanol e essa molécula aqui de baixo. Pentanol. Okay? Aqui eu tenho o etanol e aqui eu tenho o pentanol. São dois álcoois. Teoricamente, se são dois álcoois, são duas substâncias polares, concorda? Mas a pergunta é, as duas substâncias são solúveis em água? Se são polares, sim. Mas concorda ou se concorda que se são substâncias diferentes, uma é mais solúvel do que a outra, né? Não? Ou será que as duas têm a mesma solubilidade? Não pode. Se são substâncias diferentes, apresentam solubilidades diferentes. E quando eu falo solubilidades diferentes, é nesse sentido. Eu posso dissolver uma determinada quantidade até um certo ponto. Vai chegar a um certo ponto que eu não vou conseguir mais dissolver. Isso, por exemplo, em relação ao pentanol. Ok? A pergunta é, qual dos dois é mais solúvel em água? O etanol ou o pentanol? Se você diz o etanol, você acertou. Por quê? Porque o que aumenta a polaridade? É o oxigênio, esse rapaz aqui, ó. O que diminui a polaridade? Hidrocarbonetos ou cadeias carbônicas, cadeias de hidrocarbonetos. Se você considerar aqui, ó, eu tenho uma cadeia carbônica com apenas 2 carbonos. Aqui embaixo eu tenho uma cadeia carbônica com 5 carbonos. Então, sempre que eu aumento a cadeia, eu diminuo a polaridade. Lembre-se sempre disso. Quando eu aumento a cadeia carbônica, eu diminuo a polaridade da molécula. Então, eu posso dizer que o etanol ele é mais polar e, portanto, mais solúvel em água do que o pentanol. E aqui eu posso dividir essas cadeias em duas partes. Essa parte aqui, que tem o oxigênio, seria a parte hidrossolúvel. Ok? Que aumenta a solubilidade em água, que é solúvel em água. E essa parte aqui, que não é solúvel em água, porque é uma cadeia carbônica, a gente chama na química de lipossolúvel. Ok? Hidrossolúvel, lipossolúvel. Ok? Eu acho que na língua portuguesa, lipossolúvel são 2 S, se não me engano. Enfim, lipossolúvel. Ok? Então eu tenho uma parte hidrossolúvel, uma parte lipossolúvel. Ok? Então, ou, se preferir, você pode chamar essa parte de parte hidrofílica e essa aqui lipofílica. Lipo tem a ver com gorduras, então cadeias carbônicas apolares têm uma maior solubilidade em gorduras, ok? Então essa é a nossa primeira observação que a gente faz em relação à solubilidade, ok? Então, para ser solúvel em um solvente polar, o soluto tem que ser polar. Para ser solúvel em um solvente apolar,
o soluto tem que ser apolar também, ok? Ok, pessoal? Próximo ponto. Forças intermoleculares. O que são forças intermoleculares? São interações que mantêm as moléculas unidas, vamos dizer assim. Intermolecular, esse termo inter, é para dizer que ocorre fora das moléculas. Cada molécula ela pode apresentar dois tipos de forças, dois tipos de interações. As interações intramoleculares, que ocorrem dentro da molécula, que nós conhecemos como ligações químicas, iônicas ou covalentes, por exemplo, e as interações intermoleculares, que ocorrem fora da molécula. Ora, vamos imaginar que você tem uma gotinha d'água, uma gotinha apenas. Essa gotinha d'água só tem uma molécula de água? Será que nessa gotinha de água só existe uma molécula de água? Não. Existem N moléculas de água. Um número muito grande de moléculas de água. E essas moléculas de água, elas interagem umas com as outras, e essa interação que mantém essas moléculas unidas, que dá uma forma a essa gotinha, por exemplo, é o que nós chamamos de forças intermoleculares. Existem três tipos de interações intermoleculares, que a gente estuda lá no primeiro ano, né? Eu vou, no link dessa aula, eu vou colocar um vídeo que eu gravei com o pessoal do primeiro ano sobre essa aula. Só que aqui a gente vai fazer a mesma coisa, só que olhando para os compostos orgânicos. Lá a gente fala em relação aos compostos inorgânicos, aqui a gente vai falar em relação aos compostos orgânicos. O fato é que existem três tipos de forças intermoleculares. Três tipos de forças atrativas entre as moléculas dos compostos orgânicos. Essas são as principais, digamos assim. Obviamente que existem outros tipos. As interações podem ser de polo-dipolo, ligação de hidrogênio e de polo induzido e de polo induzido. De uma maneira bem simples, é como se a gente imaginasse o seguinte: uma interação de polo-dipolo consiste na atração entre os dois polos de duas moléculas. Vamos imaginar, por exemplo, que eu tenho, sei lá, quando eu falo de dipolo, eu estou falando em polos elétricos. Polos elétricos. Onde é que esses polos elétricos existem? A gente viu na aula passada. Em moléculas polares. Ok? Em moléculas polares. Então, se eu pegar, por exemplo, uma molécula polar, sei lá, eu vou usar como referência um éter. Um éter bem simples. Ok? O éter dimetílico. Vamos supor que eu pego uma gotinha de éter dimetílico. Se eu pego uma gotinha de éter dimetílico, eu tenho N moléculas de éter dimetílico. Eu tenho várias moléculas próximas umas das outras. Então eu vou colocar aqui duas. A gente aprendeu na aula passada que o átomo de oxigênio é muito eletronegativo. Ele é o segundo elemento mais eletronegativo, digamos assim. Então, por ser mais eletronegativo, ele atrai mais fortemente os elétrons, criando um dipolo elétrico negativo sobre ele. Então, essa molécula aqui é um éter. Se tem oxigênio, é polar ou apolar? Polar, né? A gente lembra, né? Sempre que tem oxigênio, é polar. Então, ele cria uma polarização na molécula. Então, ele vai levar a formação de uma carga parcial negativa sobre o oxigênio e cargas parciais positivas sobre esses grupamentos aqui. A questão é, eu tenho um recipiente que tem éter. Uma gotinha de éter tem várias moléculas dessa. Vocês aprendem, desde muito tempo atrás, cargas opostas se atraem. Então, se eu tenho uma carga positiva aqui e uma carga negativa aqui, tem alguma coisa que impeça a atração entre esses polos? Não. Então, vai haver uma atração entre esses polos aqui. E essa atração
que ocorre entre esses dois polos de moléculas é o que nós chamamos de força intermolecular. É essa atração aqui que vai manter essas duas moléculas unidas. Então aqui é a formação de um dipolo. Quando eu falo de polo, é porque eu estou dizendo o seguinte, que esse polo positivo atrai o polo negativo de outra molécula, e esse polo negativo aqui já vai atrair o polo positivo de outra molécula, fazendo com que as moléculas fiquem unidas. E é por isso que a gente consegue ter uma gotinha com uma forma bem definida, porque as moléculas estão bem unidas ali. Então essa atração aqui é uma força intermolecular, que nós chamamos de força dipolo-dipolo. Ela está presente em moléculas polares, ok? Só que, além das forças dipolo-dipolo, existem outras interações que também existem em moléculas polares, que são o que nós chamamos de ligações de hidrogênio. Só que essas ligações de hidrogênio são forças dipolo-dipolo mais intensas. É como se a gente dissesse, é uma força dipolo-dipolo mais forte. Essas ligações de hidrogênio ocorrem em três situações. Quando o hidrogênio está ligado diretamente a elementos muito eletronegativos, como flúor, oxigênio ou nitrogênio. Quando isso acontece numa molécula, essas atrações são tão fortes que a gente não faz sentido chamar de polo-dipolo, porque são muito mais fortes do que as dipolo-dipolo normais. Então a gente vai chamar essas interações de ligação de hidrogênio mais como maneira de diferenciar, de realmente identificar, não, essas interações são mais fortes. E onde é que ocorrem essas interações? Ora, por exemplo, vamos imaginar, a gente está falando de química orgânica, uma gotinha de metanol. Aqui, ó. Sei lá. Uma gotinha de metanol. Ok? Deixa eu botar assim, para ficar mais diferenciado, né? Porque o oxigênio ele tem essa geometria angular, né? Essa lousa tá meio manchada, né, pessoal? É a vida, né? Fazer o que amanhã, depois eu limpo, na próxima aula vai estar mais limpinho. Ok? Ó, agora na ligação de hidrogênio, a gente vai analisar isso aqui, ó. O oxigênio é muito eletronegativo, então ele vai atrair os elétrons, criando uma carga parcial negativa sobre ele. E aí, sobre o radical metila e hidrogênio, vai ser criada cargas parciais positivas. Então, o que é que vai acontecer? Opostos se atraem, então vai haver uma atração entre esse oxigênio, entre o oxigênio de uma molécula, o hidrogênio de outra. Ok? O que é isso aqui? Que interação é essa? É o que nós chamamos de força intermolecular. Só que essa força oxigênio e hidrogênio, porque a diferença de eletronegatividade deles é muito grande, faz com que essa atração seja muito mais forte. Então essa atração aqui eu vou chamar de ligações de hidrogênio. Ok? Como é que tá dando para ver essas setas que eu fiz agora? Não, né? O pincel tá meio coisado, eu não tive tempo ainda de comprar outro, né? Provavelmente que na próxima aula vai ter pincel azul e pretinho novinho. Ok? O preto já tá acabando também. Então essa atração é o que eu chamo de ligação de hidrogênio. Lembrando, quando é que vai ter ligação de hidrogênio? Apenas quando tem esses três casos. Na química orgânica é quando eu tenho esses dois casos aqui de baixo. Então no éter,
O oxigênio está ligado a hidrogênio? Não. Dipolo, dipolo. No álcool, o oxigênio está ligado a hidrogênio? Sim. Ligação de hidrogênio. Ok? Se eu tenho essas duas moléculas aqui, por exemplo. Essa. E essa daqui. Duas moléculas diferentes. Tem nitrogênio, são polares. As duas são polares. Essa aqui é polar e essa aqui é polar. A pergunta é: propilamina e trimetilamina. Está de baixo. Propilamina e trimetilamina. Qual força intermolecular une as moléculas da propilamina? Dipolo-dipolo ou ligação de hidrogênio? Olha aqui, ó. NH2. Se o nitrogênio está ligado a hidrogênio, é ligação de hidrogênio. Polar. Esse nitrogênio está ligado a algum hidrogênio diretamente? Não, está ligado a carbonos. Se está ligado a carbonos, não é ligação de hidrogênio. Vai ser o quê? Dipolo-dipolo. Ok? Eu estou pensando na união dessas moléculas, umas entre si, digamos assim. Obviamente que se eu posso ter uma interação, uma força intermolecular entre uma molécula e outra. Vamos dizer assim, eu posso ter uma, por exemplo, quando você passa hidratante na pele, qual é o objetivo do hidratante? Hidratar. Para hidratar, ele precisa absorver água. Então, no hidratante, existe uma substância polar. O objetivo dessa substância polar é atrair a água do ambiente, nosso ambiente à nossa volta. À nossa volta existe vapor d'água. Então, ele vai atrair esse vapor d'água. Como a água tem essa molécula de H2O, O ligado a hidrogênio, e isso vai fazer com que as interações entre o hidratante e a água sejam de que tipo? Ligações de hidrogênio. São moléculas diferentes, mas elas se atraem por forças intermoleculares, elas se unem por meio de uma ligação de hidrogênio. Ok? Então eu posso considerar as forças intermoleculares também entre moléculas diferentes. Ok? E aí, professor? Falta essa aqui, ó, dipolo induzido, dipolo induzido. Aqui é exclusivo de moléculas apolares. Porque observa o seguinte, vamos supor que eu tenho uma molécula bem simples aqui. O etano. Então imagine um ambiente que tem várias moléculas de etano. Um gás, né? Vamos dizer assim. Como essas duas moléculas são apolares, não há formação de polos, positivo e negativo. O problema é que, como são gases, essas moléculas estão em movimento. Então é possível que essas moléculas em movimento, elas fiquem muito próximas umas das outras. E quando elas se aproximam uma das outras, pode acontecer de uma molécula induzir a outra a formação de polos positivo e negativo. Então, como se, por exemplo, na hora que esse carbono aqui ele aproxima desse outro, ele faz com que esse outro aqui haja uma repulsão de cargas elétricas, haja uma repulsão de cargas elétricas, levando à formação de um polo negativo e um polo positivo. Isso vai induzir a mesma molécula a fazer o mesmo, negativo, positivo. E aí, como os opostos se atraem, vai haver uma interação entre eles. Uma atração entre esses polos. Mas como esses polos são induzidos, e quando eu falo em polo induzido, quer dizer que ele é temporário.
dizer que ele é temporário quer dizer que essa atração não dura muito tempo. Quer dizer, aqui os polos existem, são permanentes, então essa atração é permanente. Como esses polos são temporários, essa atração também é temporária. E por ser uma atração temporária, isso aqui é mais fraco. É mais fácil de romper essa interação. Ok? Então, esses são os três tipos de forças intermoleculares. Tem moléculas apolares, de polo induzido, de polo induzido. Você pode encontrar outros nomes aí na literatura. De polo permanente, também pode falar de polo permanente, enfim. Que ocorre apenas em moléculas apolares. São as interações mais fracas que existem. São as forças de polo induzido e de polo induzido. Em moléculas polares, nós temos a força de polo, que é uma força intermediária, e as ligações de hidrogênio, que são interações mais fortes. Existe também uma outra interação intermolecular, que é ainda mais forte que as ligações de hidrogênio, que é a força íon-dipolo, que ocorre entre um íon e uma molécula polar. Mas aqui na química orgânica, esses são os três pontos principais. Ok? Essas são as três forças intermoleculares que você tem que determinar. Aí, dependendo de cada função orgânica, você consegue determinar. Então, todos os hidrocarbonetos, de polo induzido e de polo induzido. Se for moléculas oxigenadas, se tiver o H como álcool, ligação de hidrogênio. Se não tiver o H, como acontece com éter, por exemplo, ou éster, dipolo. Se tiver o H ou NH, ligação de hidrogênio. Isso também a gente está considerando as aminas e amidas, ok? Ok? E o último ponto de hoje, ponto de ebulição. Vocês já ouviram falar nisso antes, lá quando começam a estudar a química. Ponto de ebulição é a temperatura na qual uma substância passa do estado líquido para o gasoso, ou vice-versa. Por exemplo, o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. Então a água, a uma temperatura maior do que 100 graus Celsius, ela está no estado líquido. Quando ela chega a 100 graus Celsius, passa para o estado gasoso. A questão é, quando uma substância passa do estado líquido para o estado gasoso, como por exemplo a água, qual é a fórmula da água líquida? H2O. Qual a fórmula da água gasosa? H2O. Não muda. Quando uma substância passa do estado líquido para o estado gasoso, não vai haver uma quebra da molécula. O que vai acontecer é uma quebra nas forças intermoleculares. Então, as moléculas, elas estão ali, fortemente atraídas através de interações de polo, de polo induzido ou ligação de hidrogênio. Quando você aquece a substância química, as moléculas se separam. Isso vai fazer que em um determinado momento, aquelas interações intermoleculares que existiam são rompidas. Quando essas interações são rompidas, as moléculas passam do estado líquido para o estado gasoso. Então, para saber, para estimar o ponto de ebulição de uma substância química, você tem que saber qual tipo de força intermolecular que atua naquela substância química. Ok? Então, a gente vai considerar três observações aqui. Ó. Primeiro, quanto maior a intensidade das forças intermoleculares, maior o ponto de ebulição. Isso quer dizer o seguinte, que para uma substância passar do líquido para o gasoso, eu preciso romper as forças intermoleculares. Quanto mais fortes forem essas forças, mais energia vai ser necessária para poder romper essas forças. Se mais energia é necessária, eu vou ter que aquecer a substância a uma temperatura maior. É esse aquecimento que vai gerar energia para romper as forças intermoleculares. Então, por exemplo, eu tenho três moléculas. O propanol e a propanona. As três moléculas têm a mesma quantidade de carbonos, C3. Ok? A questão é o seguinte, se eu perguntasse para vocês, qual dessas três moléculas tem o menor ponto de ebulição? Você vai responder como? Da seguinte forma, quanto maior a força intermolecular, maior o ponto de ebulição. E qual é a intensidade de forças? Ó,
A dipolo induzido é a mais fraca, seguida da dipolo-dipolo, e a mais forte é a ligação de hidrogênio. Ok? Então você vai olhar para essas três substâncias. Por exemplo, aqui só tem carbono e hidrogênio. Se só tem carbono e hidrogênio, é uma molécula apolar. Se for apolar, é dipolo induzido. Então essa daqui é a mais fraca. A interação mais fraca. Se a interação é mais fraca, tem o menor ponto de ebulição. Ok? Aqui, ó, tem oxigênio, então é polar. Tem oxigênio, também é polar. A pergunta é, esse oxigênio está ligado a algum hidrogênio? Não. Se não está, é dipolo-dipolo. Esse oxigênio está ligado a hidrogênio? Tá. Então aqui é ligação de hidrogênio. Então eu posso dizer que comparando a molécula 2 com a molécula 3, na molécula 2, a intensidade da força é maior. Então o ponto de ebulição é maior. Então a ordem seria a molécula 1, é a que tem menor ponto de ebulição, seguida da molécula 3, e o que tem maior ponto de ebulição é a molécula 2. Ok? Deixa eu ver se dá para observar direitinho, porque esse pincel azul está falhando, né? Deu para entender, pessoal? Um pouquinho complicado no começo, mas depois você meio que se acostuma. Existe uma ordem. Dipolo induzida é mais fraca, dipolo-dipolo é mediana e ligação de hidrogênio é mais forte. Quanto maior a intensidade das forças intermoleculares, maior o ponto de ebulição. Isso quando as forças são diferentes. Quando as interações são iguais, aí você vai olhar para essas duas observações. Segunda observação, quanto maior o tamanho da molécula, maior o ponto de ebulição. Por quê? Porque quanto maior o tamanho da molécula, maior o número de interações intermoleculares. Aqui eu tenho duas moléculas apolares. Essas duas moléculas apolares podem induzir outras. Então aqui eu posso ter uma dupla interação, aqui eu posso ter 5 interações. Então como eu tenho um maior número de interações, eu posso dizer que o ponto de ebulição desse aqui é maior do que esse aqui. Ou então que esse é menor em relação ao ponto de ebulição. Ok? Então quando eu vou comparar, quanto maior o tamanho da molécula, maior o ponto de ebulição. Lembrando, eu estou falando isso para uma mesma força intermolecular. E existe um outro critério, quanto menor o número de ramificações, maior o ponto de ebulição. Quanto menor o número de ramificações, maior o ponto de ebulição. Imagina essas duas moléculas. Quando uma molécula interage com a outra, vai haver essa formação aqui, forças intermoleculares. Nessa molécula, 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades. Aqui, 1, 2, 3, 4. Ou então, 1, 2. Porque é um impedimento estérico, né, digamos assim. Então, ou essas 4 interagem com um lado, ou essas duas interagem com o outro. Então, qual das duas moléculas tem mais interações? A primeira ou a segunda? Olhando só para um lado, né, claro. A primeira. Como tem mais interações, precisa de mais energia. Então, o ponto de ebulição dessa é maior do que dessa daqui. Então, olhe sempre para essas duas observações. Tamanho da molécula maior, maior ponto de ebulição. Aqui eu estou falando do tamanho da molécula maior, quanto mais carbonos tiver. Quanto menor o número de ramificações, maior o ponto de ebulição. Ok? É uma coisa chata, como eu já tinha dito para vocês antes, é um pouquinho complicado a gente nessas aulas online, porque eu não consigo olhar para vocês e tirar dúvidas na hora. E eu não posso me alongar muito, porque aí o vídeo vai ficar muito longo. Meu celular tem um problema, quando chega num determinado tempo ele corta o vídeo, aí eu tenho que ajeitar, tenho que editar, às vezes eu tenho que... A parte que eu cortei, que o vídeo cortou, eu jogo fora, enfim. Então é isso que vocês precisam saber. Essas são as propriedades dos compostos orgânicos que vocês precisam aprender, ok? Obviamente, professor, isso é cobrado no Enem? De certa forma, sim. Existem questões que envolvem solubilidade, ponto de ebulição e por aí vai, ok? Então vocês assistem a aula
Eu vou colocar uma atividadezinha para você essa semana e aí a gente se encontra em breve para as próximas aulas, ok? Então, pessoal, se cuidem. Sempre que vocês tiverem dúvidas, vocês mandem as dúvidas lá no WhatsApp. Ok, pessoal? Então, até a próxima.